tem menos de 18 anos como menor. Até um tempo atrás, eu cheguei a ver na TV e televisão, você tem que ser levado para o juizado de menor. Não existe mais juizado de menor. Né? Quando há uma vara específica, que não já tem, chama-se vara da infância e juventude. Né? Então, isso acaba refletindo toda uma situação. Quer dizer, quando você trabalha com a categoria menor, que é uma lei de 79, primeiro que você está tratando aquele que tem menos de 18 anos, que são vários os casos, como aquele que é mais pobre, como aquele que é marginal, muitas vezes é aquele que é negro, né? E há vários exemplos disso. No jornal, colocando a seguinte manchete: o menor rouba o tênis do adolescente. Né? Só para a gente ver quem é o menor e quem é o adolescente na história. Eu estou citando isso porque isso aparece muito, né? Tanto na TV quanto no rádio. Então, é para a gente ficar atento àquilo que a gente fala. Quando a gente está falando ao microfone, no rádio, tem uma série de pessoas ouvindo, né, que tem que atento, a gente tem uma responsabilidade. A gente não é como sou radialista, mas acho que quem é radialista ou quem tem um programa de rádio tem uma responsabilidade tamanha naquilo que fala. Quer dizer, não é só uma conversa técnico de quem como se ninguém estivesse ouvindo, mas tem um monte de gente ouvindo. E isso também acaba, acho que é bom a gente ficar atento, porque muita gente está ouvindo, inclusive crianças e adolescentes. Né? Então, por mais que a gente tenha um diálogo, um diálogo legal, eu acho que nem é o caso da rádio de vocês, mas há situações e há coisas que não devem ser faladas, porque tem alguém ouvindo lá atrás. Apesar de ser óbvio, mas não tem sentido falar palavrões, ou algumas questões nem cabem uma criança ouvir o que seu filho ouvir. Então, se dirá numa rádio, onde dentro de uma casa o pai ou a mãe está ouvindo, mas com certeza a criança também está ouvindo. Nós temos mais uma atenção para quem tem essa responsabilidade de falar sobre coisas, sobre pessoas e com conteúdos que sejam necessários. Apesar disso ser óbvio, apesar disso ser uma situação que existe, a lei trata disso também. Depois eu vou ler um artigo que trata, que é executivo, mas que trata dos meios de comunicação. Então, acho que a primeira questão é essa, com relação, e aí dá para, que eu estou tentando ser rápido aqui, mas acho que tentando, e os meios de comunicação têm essa responsabilidade, de perceber que mudou este conceito. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a única lei federal, não há outra, onde se estabelece que um grupo de pessoas vai ser eleito para fazer velar essa lei. Não existe nenhuma outra lei no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a existência do Conselho Tutelar, cuja função do Conselho Tutelar é fazer com que essa lei seja cumprida. Eu fui conselheiro da cidade de 98 a 2001. E há uma expectativa que é anterior ao Estatuto, de muita gente, das escolas, de alguns pais, que o Conselho puna a criança e o adolescente. Porque isso acontecia antes. Né? E o Conselho tem que proteger a criança e o adolescente. E cabe ao Conselho, por exemplo, só pegando um paralelo, isso aconteceu em algumas situações, pegar... Isso precisa acontecer, eu trabalhei na Fundação Cultural, aconteceu lá. O fato de você não ter uma classificação etária para alguns espetáculos, no motivo de qualquer cidadão ir ao conselho e falar: olha, essa peça é imprópria, foi exibida ao ar livre, né, ou foi exibida em determinado local, e não havia essa restrição de idade. O Estatuto fala que tem que ter restrição. Qualquer cidadão pode ir lá, em nome da tem restrição para alguns tipos de programa e para alguns tipos de conteúdo. Não tem que ser impedidos. Né? Acho que é uma preocupação de vocês, da própria rádio, com relação ao conteúdo de maneira geral. Mas eu acho que isso também acho que faz parte da preocupação de vocês também. Como é que vai ficar atento essa criança e esse adolescente e a família que é colocada? E aí, quer dizer, quando é possível que cheguem informações à rádio, né, porque tem problemas jornalísticos, de criança que não consegue atendimento médico, de criança que não consegue matrícula na escola, eventualmente de crianças que sofram violência na escola,
E quem tem que ser acionado diante dessa situação é o Conselho Tutelar. Aliás, faço uma sugestão que convidem o Conselho, então o Conselho, são dois conselhos que tem no município de São José. Há um que cuida da região sul e um outro que cuida da região leste, não é da cidade, que é a região leste e a região norte. Então, é uma sugestão que convidem o Conselho Tutelar até para ouvir efetivamente o que eles estão fazendo ou o que não estão fazendo. Né? Porque eu deixei de ser conselheiro, mas eu já soube de várias situações de crianças que não conseguem atendimento especialista, né, que a gente tem que recorrer aí ao próprio juiz da incontinência para que isso aconteça, né, ou mesmo de matrículas em creche ou escola. Vou pegar só dois exemplos. Né. E por que isso, por que eu insisto nessa questão? Outro item que está no Estatuto, não tem nenhuma outra lei que tenha essas duas palavras, até porque está dentro do Estatuto do Idoso que trata a palavra prioridade, e mesmo o novo trata da família. Mas prioridade absoluta são duas palavras que estão no Estatuto. Então, tudo que diz respeito à criança e ao adolescente tem que ser tratado com absoluta prioridade. Né? E eu brinco quando eu faço essa discussão, eu falo, inclusive no orçamento do município, do Estado e do governo federal. Que muitas vezes não acontece. Então, acho que a primeira essa diferença da conceituação que mudou. E apesar de mudar, ainda muita gente acredita que o que está vigorando é o Código de Menores. Tratam aqueles que têm 18 como menor, acham que tem que ter punição para criança preta, tem que ter responsabilidade quando necessário. Porque nós, adultos, é que somos responsáveis pela criação, inclusive isso também está no Estatuto, pela criança e pelo adolescente. O segundo item que eu queria tratar, eu só vou ler para a gente ter uma ideia. O Estatuto é uma lei federal e é dividido em artigos. Então eu vou ler dois artigos para a gente ter uma ideia em relação ao conteúdo do que é feito nos meios de comunicação e também na rádio. Né? E esse é o artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos direitos fundamentais. Então, acho que é mais um alerta, óbvio que isso não acontece, mas, quer dizer, colocar uma criança ou fazer piadas ou numa situação vexatória, ou eventualmente alguma situação de preconceito, né? O Osmar falou bem aqui com relação aos adultos, mas com a criança ou adolescente em especial, isso a gente tem que ficar atento, seja quando a gente está noticiando algo, ou seja quando a gente está tratando de uma criança ou adolescente. Às vezes piadas de mau gosto, ou piadas que venham a falar mal de uma criança e tal, isso pode ser eventualmente punido nos termos da lei. E um outro artigo que eu gostaria de ler, né, tem vários, mas eu só vou ler esse aqui também, mais um alerta, né, para a gente ficar assim, que é o artigo 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Que eu acho que, de maneira geral, é o objetivo da rádio e o programa que vocês realizam. Mas é bom ficar atento que isso está em forma de lei, né? Acho que isso nunca vai acontecer, mas se eventualmente espero que não aconteça, isso também está previsto em lei. Se ocorrer uma ofensa, uma discriminação, ou eventualmente um preconceito que venha colocar a criança numa situação vexatória. E tem um último item que eu gostaria de falar, que também não acontece, mas é bom ficar alerta. A lei, quando ela foi criada no momento, ela proibia o trabalho infantil a partir dos 14. Depois ela teve que ser mudada, né? Então hoje a nossa lei diz o seguinte: de 14 a 16, o adolescente tem que estar na condição de aprendiz quando ele estiver numa situação precisa aprender uma profissão. Ele só vai poder ter registro em carteira, ou seja, ele só vai poder trabalhar a partir dos 16 anos. Então, acho que é bom também a gente ficar atento para não colocar um adolescente, eventualmente, para fazer um programa de rádio, ele tem que ficar muito atento a esse tipo de questão. Né? Ou que ele trabalhe direto e tal, se ele tiver menos de 16. Então, se eventualmente tiver algum adolescente se tiver um programa na rádio, isso tem que ser bem trabalhado, bem discutido, né?
Eu conheço várias razões de os adolescentes fazem sua programação para que isso não seja caracterizado como trabalho também. A lei acaba protegendo. Eu acabei falando rapidamente, mas eu acho que eram esses três itens que eu gostaria de falar sobre esse capítulo. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, né?